Olá, eu sou Amanda Elpidio e bem-vindo ao Estante Vampira. Hoje a gente tá aqui para falar mal de livro, pela primeira vez nesse canal. Vamos falar um pouco mal de livro, só um pouquinho, não vamos falar muito não. Na real, vamos falar hoje sobre livros que eu abandonei. Não é meu costume muito abandonar livro. Eu tento o máximo ir assim para conseguir terminar aquele livro. Tanto que tem sagas que eu tô aí que tá difícil continuar, mas eu tô indo única e exclusivamente porque eu não quero abandonar. Então hoje eu trouxe alguns dos livros que eu abandonei. Esses livros que eu abandonei estão no meu Scoob. Vou deixar aqui as redes passando para você poder me seguir lá. Eles estão no Scoob, que é onde eu marco todos os meus livros, minhas leituras e tudo mais. Todos os livros que eu falar aqui vai ter o link aqui embaixo, então você pode entrar pelo meu link. Você faz sua compra normal, sem ter que pagar mais nada por isso, e você ajuda o canal com uma pequena porcentagem de comissão que, né, a querida nos dá. E aí eu comecei a ler e parecia interessante. Vai contar ali a história da vida dessa menina que é meio estranha. Ela tem um rolê ali com o namorado da mãe dela. Enfim, é um pouco contando história, um pouco tem HQ no livro. E aí eu fui lendo. E aí aconteceu uma coisa, eu tive que eu vendi alguns livros meus, eu dei alguns livros meus, e ele foi. Aí, esse ano, eu falei, nossa, que vontade de ler esse livro todo, eu nunca tinha lido todo, vou comprar. Aí eu comprei de volta na Amazon, e aí comecei a ler. Só que tava acontecendo alguma coisa que não tava me prendendo nessa história, eu tava achando muito bobo. A menina tomava umas atitudes que não dava. O livro é contado em meio que forma de diário, e assim, pra mim tava muito, sei lá, adolescente. Ela era adolescente. Só que é um livro que é um livro adulto já passou do jovem adulto. O público, né? O público é pro público que já passou do jovem adulto, mesmo que conte a história dessa adolescente. Então, mais ou menos ali chegou nos 15%, nas 48 páginas, eu larguei, eu falei, não dá, não vou continuar essa leitura. Não, o livro tinha 321 páginas. Eu falei, não vou continuar essa tortura até chegar quase mais de 300 páginas, não dá pra mim. Então eu larguei sem remorso, larguei mesmo, foi com Deus. Se você já leu esse livro, ou qualquer um desses livros que eu tô falando aqui, não é pra ficar chateada, falar mal do livro. Todo mundo tem experiências diferentes com a leitura, tem momentos que aquele livro não é pra você. Tem momentos que você vai ler e você vai achar incrível, e tem outros que infelizmente você não vai gostar. Acontece, eu não tô falando que você não deva ler o livro. Por favor, uma coisa que eu faço muito e gosto de falar para os outros é não basear sua opinião na opinião dos outros. Então, se você fala, será que esse livro é ruim mesmo? Pega para ler. Aí você vai saber se ele é ruim para você. O próximo livro me dói um pouco falar, porque eu não gosto de falar mal de livro nacional. A gente sabe que normalmente à medida que se é colocado livro nacional ou os livros de fora, normalmente não é uma balança certa. Então, sempre que tem uma crítica a um livro nacional, pode ter um lá de fora que faz a mesma coisa, vai ser tipo 5 estrelas para os outros, mas se é nacional, traz a carga já de que ele vai ser escorraçado por ele ter feito a mesma coisa que outro livro fez. Mas esse aqui eu vou ter que falar, porque eu não faz sentido. Esse é outro livro que eu já li inteiro antes, e eu fui fazer a releitura esse ano e não deu certo pra mim. O Amor Está no Quarto ao Lado. É um livro nacional da autora Limende. Ela escreve livros muito bons, ela escreve bastante romance. Mas esse aqui, na releitura, não deu pra mim. Eu lembro de ter gostado bastante quando eu li da primeira vez. Tem uma coisa meio da menina que ela passa por umas questões e vai morar com esse cara que ele é um policial, enfim, do quartel, alguma coisa assim. E aí, rola um romance entre eles. E eu lembro de ter gostado e muito, e o que me fez querer reler foi algumas cenas que vinham na minha cabeça quando eu pensava esse livro.
Só que aí eu peguei pra reler e aí não deu certo pra mim. Eu achei meio bobo. Eu não entendia muitos plots que estavam sendo colocados no livro. Parecia muita coisa entrando, tipo, umas cenas que me passava a ser meio inverossímil. Então eu preferi abandonar e ficar só com a sensação que eu tinha quando eu li da primeira vez. Eu achei que seria melhor assim. Eu abandonei, eu tinha lido 99 páginas já, o livro tem 329, já tinha chegado às 99, quase 100 páginas. E eu abandonei, eu falei, tá de boa. Eu sei que a Aline, já li outros livros dela, sei que ela é uma ótima escritora, só esse livro que a releitura não foi pra mim. A Amanda lá de trás, que leu ele pela primeira vez, gostou muito, mas a Amanda de hoje não achou tão legal. Normalmente fala pra gente não reler livros que a gente já leu, principalmente livros quando a gente leu quando era muito jovem, mas eu gosto de fazer essa releitura porque eu acho importante pra me redescobrir, porque às vezes a gente acha que gosta muito de determinado tipo de coisa, e quando a gente faz essa releitura, a gente redescobre coisas que a gente não gosta mais tanto e dá espaço pra gente colocar outras coisas que a gente gosta. O próximo livro é não ficção. Não ficção, normalmente é o que o povo que gosta de ler ficção não reclama de não ficção, e quem lê só não ficção reclama de quem lê ficção. Então, enfim. E aí eu li o Me Poupe, da Natália Arcuri. Não sei porquê. Nunca entendi por que eu comecei a ler esse livro. Mas a questão é que ele tem 176 páginas e eu parei ele nas 50 porque não fazia sentido eu continuar lendo esse livro. Eu gosto, meio que eu assisto a Natália Arcuri no YouTube e tal. Ela tem umas dicas ali de finanças que são legais. Mas eu não achei que ela pegou o trabalho que ela faz no YouTube e colocou no livro. Não pareou. O livro é muito inferior ao que é o trabalho que ela faz hoje. Então, chegou no momento que eu só achei muito chato, não tinha nada de novo, não, para um livro de não ficção, eu espero que agregue de alguma forma a minha vida ou o assunto que eu estou estudando nesse livro, e não aconteceu nenhuma dessas coisas, então eu só abandonei mesmo, dei tchau e falei beijo. Todos, eu acho que esse é o que me dói falar, porque é um livro de um autor que eu gosto muito, que eu consumo muito conteúdo, é um youtuber também, mas eu acho que ele foi um pecado esse livro aqui. Eu parei na página 20, o livro tem 160 páginas, o livro é O Incrível Mundo das Animações, do Imaginago. Quem gosta de animação, quem acompanha a animação, conhece provavelmente o canal dele, ele é muito bom. Todas as teorias, as coisas. E aí eu fui ler o livro e parecia só um grande resumo das animações. Tipo assim, eu não sei o que eu tava esperando também, mas eu pensei que teria igual com a Natália. Eu achei que traria mais um pouco da essência do que a gente vê no canal do YouTube daquela pessoa, do conteúdo que ela traz, pro livro. E parecia só um livro de 160 páginas de sinopses de animação. E aí me pegou um pouco, eu não consegui ir pra frente. Eu espero que os próximos livros que ele escreva sejam, não sei, tragam mais da essência do que a gente vê nos conteúdos dele. Eu tenho um amor muito grande pelo Imaginago. Então, foi difícil abandonar esse livro. Eu fiquei muito chateada quando eu abandonei, na verdade. O próximo é um que eu comecei a ler quando eu tava muito na vibe da distopia, ano passado, ano retrasado. E eu ouvi falar muito bem desse livro. As pessoas gostam muito. E a capa meio que chama atenção, e o título chama atenção. Eu falei, eu preciso ler. Que é Feios, do Scott Christopher. Eu abandonei ele na página 42. Ele é um livro de 416 páginas. Por que eu abandonei esse livro? Porque é muito enrolado. Muito enrolado e muito chato. A personagem principal, nossa, é muito sem sal e chata. E cada vez que eu tinha que ler mais uma página desse livro, eu ficava
nossa, não acredito que eu tô fazendo isso de novo. Não tinha como continuar um livro que eu ficava com raiva na hora de ler. Eu abandonei sem dó mesmo. Falei, tchau, filha, vai com Deus. Principalmente porque abandonar a saga dá mais um quentinho no coração. Porque quando você abandona um livro único, você fica meio assim, falta só isso pra mim terminar e tal, pra saber o final da história. Mas saga é de boa, porque depois desse deve ter mais uns 5 livros. Imagina eu ter que ler mais 5 livros que eu não gosto. Então eu abandonei de boa. Ele é um livro que vai falar ali, vai ter um suspense. O que eu lembro desse livro é que tem um suspense, alguma coisa com o elevador, alguém morreu. Acho que alguma coisa assim, tem um suspense. E a menina principal vai estar no meio, vai ajudar. Eu abandonei ele em 147 páginas. Ele é um livro de 411. Eu sei que tem mais uns 3 livros dele. E na época ele estava na biblioteca da minha escola até. E eu abandonei também por achar muito chato e por enrolar. Tipo, o que eu lembro dele é que 147 páginas ainda não tinha acontecido nada de tão importante. Tinha tido o primeiro sinal ali era um crime, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas assim, 147 páginas não aconteceu nada de importante para a história. Não tem como, não dá. Só injeção de linguiça em 147 páginas eu abandonei. Também aquela coisa de abandonar a saga, abandonei com quentinho no coração, porque eu sei que tem outros livros dessa saga. Esse é um livro da Meg Cabot, a mesma de O Diário da Princesa, a mesma de livros que eu gosto muito, como Garota Americana. Mas ela eu sempre levo nesse patamar de ou eu vou gostar muito de tudo que a Meg faz, ou eu vou odiar as coisas que ela faz. Esse aqui não deu pra mim, eu nem posso falar que eu odiei esse livro, porque eu não terminei de ler, porque é muito chato. Eu abandonei na página 66, ele é um livro de 320 páginas. Por que que eu abandonei? Outra vez, porque é chato. Eu não lembro muito da história, é aqueles enredo mini suspense, mini das malvadas ali de alguma escola e tudo mais. E o livro ficava passando de... O que eu lembro do livro é que ele ficava passando de narração para narração, tipo assim, um capítulo era de uma menina, o outro capítulo era da outra. Bem no estilo meninas... Bem no estilo de Maldosas, sabe? Da Sarah Shepard. E aí eu fui lendo, tinha algumas personagens que meio que me cativaram ali, mas aí a próxima era muito chata e ela tinha muito espaço no livro e a história também não me prendeu nem um pouco. Eu acho que eu já não gostava tanto desse enredo adolescente, ou pelo menos a escrita da autora escrevendo esse enredo adolescente pra mim não era legal, porque não me deu nenhuma vontade de continuar. E eu só larguei, até depois o livro passou pra frente. A maioria desses livros aqui, se eu não li no Kindle, foi livro físico que já foi passado pra frente há muito tempo. Chama Um Dia, até virou filme e tudo mais. Não confundir com Todo Dia, que é muito bom. Um Dia, esse é Um Dia com uma Feijara de uma Princesa, esqueci o nome da atriz. Eu abandonei o livro quando eu tava nas 130 páginas. É um livro de 416 páginas. Eu já tava ali num momento que eu já espero que tenha coisas acontecendo. Só que o livro é muito chato. Eu não consigo... Livro de romance, pra mim, tem uma coisa. Se é pra escrever romance, eu tenho que me cativar com aquele casal. Se eu não consigo me cativar com aquele casal como casal, o romance não vai funcionar pra mim. Então eu simplesmente larguei de mão. Chegou um momento que aqueles personagens estavam sendo extremamente insuportáveis. O rapazinho, o mocinho, era não sei nem dizer o que ele era, de tão chato que ele era. Não deu pra mim, eu só falei tchau mesmo. Não costumo abandonar livro de romance. Você vê que tem, acho que 2 aqui, livros de romance que eu abandonei, porque romance é um gênero literário que eu normalmente gosto, né? Nem sei se o nome era gênero literário, enfim. Que eu normalmente gosto, mas esse não dava. Era absurdamente chato. Absurdamente chato. Esse casal não vendia. A autora, até que eu me lembro, ela até escrevia bem. Era legal ler. O negócio era que o casal era insuportável de chato. Não colava, não tinha química, não tinha liga.
E eu não ia ficar lendo um livro de 400 páginas de um romance se eu não gostei do casal. Não fazia um mínimo sentido. Bom, esses foram os livros que eu abandonei por algum motivo. Me conta aqui embaixo se você tem algum livro abandonado, se você tem o costume de abandonar livros, ou se você não tem, me dá uma indicação de um livro que eu vou gostar, baseado nos livros que eu abandonei. Então me indica um que você acha que, se eu não gostei desse, eu vou gostar de um parecido com esse, que é melhor. Me deixa aqui embaixo, eu vou amar ver as recomendações de vocês. Quem sabe não entre na próxima TBR aqui do canal. Só lembrando, como sempre, que tem vídeo toda quarta e todo domingo aqui no canal. Então você pode esperar mais ou menos ali umas 18, 19, às vezes demora mais um pouquinho, porque às vezes o YouTube não tá feliz com a gente. Mas é mais ou menos nesse horário e eu espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.